Sentimentos complexos, comportamentos em ação, uma dança intricada de emoção. Vamos juntos desvendar, entender as neurociências com Adriano Freitas. Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com o programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou o Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem, especialista em neurociência clínica, neuropsicologia clínica. Neste episódio eu trago alguns esclarecimentos importantes. Nos ajude a manter esse projeto vivo, compartilhando o canal e os episódios que você gostou com seus amigos, colegas de trabalho, familiares, pois é a audiência que garante a continuidade do projeto. Nos ajude a manter esse projeto vivo, eu conto com você. E se quiser saber mais sobre os projetos que eu desenvolvo, sobre questões profissionais minhas, basta acessar www.adrianofreitas.com, que é o meu site, que lá tem materiais sobre as neurociências e informações sobre projetos. E também você pode acessar as redes sociais, curtir lá neurociência.af no TikTok, Instagram e Facebook. E por último, para participar enviando sua crítica, sugestão, elogio, dúvida, sugestão de tema, basta nos escrever um e-mail podcast@sustenta-vida.com ou mensagem de WhatsApp para o número 22 99 222 1003. Vamos juntos desvendar, entender as neurociências com a... E hoje eu vou trazer alguns esclarecimentos importantes, partindo de um questionamento que chegou, de uma crítica que chegou através do WhatsApp. Eu não vou citar nome de pessoa, nada, mas é só mesmo, eu vou ler aqui qual foi a questão para que possa esclarecer os pontos levantados por ela. Então eu acho que seria importante esse esclarecimento, então eu optei por fazer um episódio tratando disso e não responder diretamente, né? Então a questão que chegou foi a seguinte: Oi Adriano, tudo bem? Já fiz alguns cursos contigo no Sustenta a Vida, que é o projeto da UF, né, um programa de extensão, e sigo ouvindo vez por outra seu podcast. Ouvindo esse episódio, aí ela cita o episódio 89 sobre TEA, e hoje diagnosticada pessoa autista e superdotada, achei bastante equivocada parte das falas, como autismo leve e grave, já não utilizado, Asperger ou Savant, que não se separam mais do espectro. Além disso, a falta de empatia, sendo que sofro justamente por ser muito empatia. Não consigo identificar na feição do rosto muitos sentimentos, e sim, não entendo muitas situações de ironia, etc., mas acho que merecia um novo episódio nas bases do DSM-5. Te admiro muito e aprender mais sobre neurociência me ajudou muito na fase adulta e no trabalho. Obrigada, abraço. Bom, então a partir desse questionamento, eu optei por fazer um episódio para esclarecer. E antes de eu entrar em questões específicas do TEA, do transtorno do espectro autista, eu vou esclarecer sobre o DSM-5 que ela levanta, que merecia um episódio novo com base no DSM-5. Então, para quem não conhece, o que é o DSM-5? Vamos começar entendendo o que é o DSM-5. Então, vamos lá. De forma muito simplificada, o DSM-5 é um dicionário de transtornos mentais. É basicamente isso. Na verdade, ele é uma abreviação de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Em português, a gente pode traduzir da seguinte forma: Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. E o 5 é porque está na 5ª edição. Ele, na verdade, é um manual publicado pela Associação Americana de Psiquiatria. Ele não é publicado por nenhuma associação, nada do Brasil, né? E é utilizado aí nos Estados Unidos e em várias regiões do mundo, inclusive por alguns profissionais do Brasil, para diagnosticar doenças psiquiátricas. É muito comum. Então, basicamente, ele é como se fosse um catálogo de doenças e transtornos. Ele oferece, como o nome diz, é um manual estatístico, e ele oferece estatísticas sobre quem é mais afetado por determinada doença ou transtorno. Ele fornece a idade típica, onde aquilo começa, o desenvolvimento, né, e várias informações sobre os transtornos.
Bom, tendo passado essa informação, eu vou esclarecer ela por que eu não vou fazer um episódio tratando de nenhum assunto sobre a ótica do DSM-5. Primeiro, ele é um manual que ele não é de uso obrigatório, tá? No Brasil não é. Então, muitos psiquiatras, psicólogos, alguns tipos de terapeuta o utilizam como referência para uniformizar a linguagem, para falar a mesma coisa, né? Para cada um ficar adotando linhas e formas de se expressar diferente, e também para servir como base de diagnóstico. Porém, ele não é obrigatório. Se um psicólogo ou um psiquiatra não quiser utilizar o DSM-5 como base, ele não é obrigado a isso. Ele não vai ter nada que o obrigue. E no meu caso, menos ainda, porque eu não sou psicólogo, não sou psiquiatra, não sou psicanalista, não sou dessa área. A minha área é neurociência. Se os profissionais de psicologia e psiquiatria já não são obrigados a usar o DSM-5, os neurocientistas muito menos. E eu vou explicar por quê. Porque ele é um manual estatístico, como o nome diz. Ele é um manual que traz informações quanto maioria. Porque na maioria começa em tal data, ou em tal idade, com tais características, e ele possui tais sintomas, sabe, ele é uma coisa muito geral e que funciona como um dicionário praticamente. Só que, primeiro, a gente sabe que as neurociências, elas não lidam de forma estatística. Eu já falei isso aqui em outros episódios, né? Então, enquanto várias linhas da psicologia, da psiquiatria, de outras áreas, elas lidam com algumas coisas, não estou falando que seja tudo, mas algumas coisas são com base estatística, né? Algumas teorias estatísticas. Se você pegar o fundamento das teorias de algumas pessoas que as desenvolveram, a gente vai ver que ele trata de transtornos de forma a se basear em estudos estatísticos, em estudos de grupo e por aí vai. Sendo que, no caso das neurociências, a base é biológica. Tá? Então, uma coisa é você ter um estudo de base estatística, comportamental, e outra é você ter estudos de base biológica, que significa que você tem que saber que mecanismo está envolvido ali, que neurotransmissor, quais as células, como é feito, em que região do cérebro, como que as coisas se desenvolvem. Então, os estudos das neurociências, elas partem de conhecimentos científicos laboratoriais, que não são a mesma coisa que estudos comportamentais e estatísticos. Tá? Veja bem, o DSM-5, eu não estou querendo dizer que ele não tenha fundamento científico. Claro que tem, senão ele não estaria sendo utilizado. Né? Ele tem fundamento, tem embasamento científico, e ele tem realmente conhecimentos preciosos sobre as áreas que ele trata. Porém, a visão é um pouco diferente. Tá? Existe muita controvérsia no meio científico e também no meio neurocientífico sobre o uso do DSM-5 por conta disso, por causa dos enfoques. Aí você me pergunta, então significa que se eu tenho uma teoria, um método de trabalho na psicologia que não se baseia lá nos neurotransmissores, não se baseiam nas células, em como se dá o processo, mas sim em estudos comportamentais, significa que ele não funciona, que ele é furada? De maneira alguma. Eu não estou dizendo isso. Só que o enfoque é diferente. Você, ao observar e fazer levantamentos e comprovações científicas do ponto de vista comportamental, você pode saber como os mecanismos funcionam e reagem. E nisso vai estar correto, perfeito. Mas não necessariamente isso vai te embasar ou te dar conhecimentos biológicos sobre aquilo. Tá? Eu já falei que as neurociências acreditam o quê? Que você é o que o seu cérebro é. A sua estrutura física, neurobiológica, determina as suas reações, as suas decisões, os seus comportamentos. Então, por mais que você conheça as suas reações, o seu psicológico, o seu psique, como você reage a certas situações,
tem algo de biológico por trás daquilo ali, né? As neurociências partem desse biológico, enquanto que a psicologia e outras áreas, nem sempre, elas às vezes partem do comportamento. E aí elas podem saber como lidar com aquilo, saber como resolver, correto, indiscutível, mas não necessariamente elas vão saber os mecanismos neurofisiológicos envolvidos naquilo. Tá? Em alguns casos sim, em outros casos não. Então, eu estou dando essa volta para explicar que a partir do momento que nós temos um manual que reflete, em alguns casos, embasamento científico, sim, embasamento laboratorial, mas em outros casos não, uma área que basicamente precisa desse embasamento neurobiológico, esse embasamento físico, não pode adotar 100% o DSM-5 como verdade, porque vai conflitar com estudos atuais e até futuros que virão dessa base neurobiológica. Percebem o que eu estou querendo dizer? Então, isso significa que o DSM é um lixo, não deva ser usado? De maneira alguma. É muito precioso e ele tem o seu valor e o seu papel na uniformização de linguagem. Para evitar que um psicólogo fale uma coisa, que o outro fale completamente diferente, que um psiquiatra também fale mais diferente ainda. Então, ele uniformiza as coisas, ele cria como se fosse um padrão de linguagem, um padrão técnico para você tratar as coisas. Porém, considerando os conhecimentos neurocientíficos, as classificações feitas por ele podem não corresponder aos estudos que existem em termos laboratoriais e neurobiológicos. E por isso, uma boa parte dos neurocientistas não o utilizam, sendo que essa mesma boa parte pode não falar abertamente, mas tem fortes críticas a ele. Alguns até expõem, mas outros têm fortes críticas justamente por isso, porque ele agrupa coisas que são neurobiologicamente distintas, ele não agrupa coisas que são iguais, ele gera classificações que são meramente comportamentais e que neurobiologicamente isso é tratado como se fosse uma outra coisa pelas neurociências. Então, nem sempre aquelas classificações que estão lá, como estão lá, atendem aos conhecimentos neurocientíficos. Então, eu expliquei isso para que ela possa entender que o DSM-5, sim, é válido, como eu falei, na uniformização técnica de algumas áreas, mas que eu não tenho obrigação de utilizar e não vou utilizar, justamente por essas restrições no tocante às áreas de neurociências e de alguns tipos de classificação, de algumas formas de lidar com determinados transtornos. Eu, particularmente, aí eu já vou entrar um pouquinho na minha opinião. Até aqui eu falei o que ocorre mesmo e que é comprovado, o que as pessoas falam, o que as pessoas de cada área falam. Mas, agora falando um pouquinho da minha opinião, eu pessoalmente também acho importante essa uniformização de linguagem. Porém, eu acho que ele tem o lado bom, que é essa padronização, né? Esse referencial para os profissionais, mas ele tem o seu lado ruim, que ele permite que profissionais que não têm um conhecimento muito aprofundado de cada assunto seja levado a fazer como se fosse um passo a passo, um manual e chegar a conclusões ou diagnósticos distorcidos. E aí, quando eu falo isso, eu vou exemplificar aqui. Por exemplo, pessoas que são leigas na área, né, que não são psicólogos, não são psiquiatras, não são neurocientistas e que de repente pegam um DSM-5 e leem. Ah, mas eu estou estudando na internet, estou lendo isso, estou lendo aquilo. É aquela velha história, né? A internet, ela é uma ferramenta preciosíssima em termos de pesquisa e de encontrar informações, porém, ela é muito eficaz quando se sabe fazer as pesquisas e classificar as informações e saber a procedência e a veracidade das informações. Quando não se tem critérios muito rígidos para isso, você é induzido a erro facilmente, principalmente no tocante à área da saúde. Então, no caso do DSM-5, uma pessoa que está por conta própria pesquisando na internet, qualquer coisa, e se depara com o DSM-5,
ela certamente vai se enquadrar em vários transtornos ali, né? A gente até brincava, numa das especializações que eu fiz, a gente brincava lá na sala, o pessoal falava, vamos ver qual transtorno a gente tem hoje. Aí, abria o DSM-5 em uma página qualquer, e ao ler aquilo ali, certamente você acha algum transtorno que se enquadra em você, com as suas características. Era uma brincadeira, mas no fundo tem o seu fundo de verdade. Porque os diagnósticos, alguns são bem característicos, mas outros são muito complexos. São muito minuciosos, né? Pequenos detalhes fazem a diferença. E você ter um manual que te diga, a pessoa tem isso, tem aquilo, então é isso, é muito simplista em algumas situações. Ele pode ser eficaz em outras, mas é simplista demais em algumas situações. Então, minha crítica pessoal é a isso também, sabe? A indução que algumas pessoas têm a diagnósticos equivocados ou achar coisas equivocadas por não ter um conhecimento por trás do uso do DSM-5. Porque se a pessoa conhece a neurobiologia, se a pessoa conhece um pouco de como funciona a estrutura da pessoa, ela pode ler duas coisas cujas características se enquadram num paciente ou nela mesma. Mas ao ter um conhecimento sólido por trás daquilo, ela vai saber, não, mas esse daqui não é por causa disso, senão isso, sabe? Então a pessoa pondera sobre aquelas informações. À medida que uma pessoa que tem um conhecimento mais raso, o que ela vai fazer? Ela vai pegar aquilo literalmente e tem esse passo a passo aqui, então é isso. Só que nisso ela vai cometer equívocos, né? E equívocos que muitas vezes são sérios e são crassos, né? Eu já vi pessoas que tinham problemas metabólicos diagnosticados como pessoas do espectro autista, quando na verdade era um problema metabólico, que gera traços de comportamento que seriam facilmente confundíveis com quem é do espectro autista. Então, por isso é que eu sempre critico alguns diagnósticos apressados, diagnósticos feitos de qualquer maneira e diagnósticos que são embasados unicamente no DSM-5. Então, estou dando essa volta aqui, já que ela ponderou e solicitou que eu fizesse episódios sobre a ótica do DSM-5. Então, para deixar claro, eu não vou fazer isso nem com relação ao TEA, nem com relação a outros transtornos, justamente porque ou eu uso o DSM-5 como base para tudo, ou eu não uso. Eu não vou ficar relativizando o uso do DSM-5. E no caso das neurociências, como eu já expliquei, ele não é 100% aplicável. E em virtude disso, eu não sendo obrigado a isso, não vou utilizar. É uma opção. Então, assim, para resumir, tá? Agora voltando, saindo um pouco da minha opinião, o DSM-5, ele tem muitas controvérsias, né? Então, por mais que muitas pessoas o utilizem, mesmo nas áreas que o utilizam, existe muita crítica, existe muitas restrições e ressalvas. Tem gente que utiliza parcialmente, tem gente que utiliza totalmente, tem gente que não utiliza. Então, assim, a gente pode resumir dizendo que é uma ferramenta muito útil, muito bacana, mas é apenas uma forma de abordagem dos transtornos, tá? Não significa que ele seja absoluto ou dono da verdade. Ressaltando que eu não estou dizendo que nenhum neurocientista e eu nunca vou usar nenhum termo adotado no DSM-5, não é isso. Os neurocientistas o utilizam como referencial de linguagem, em alguns casos de classificação, mas não todos os casos. Em alguns casos eu posso até utilizar também, mas como uma forma de uniformização de linguagem. Mas eu não me sinto obrigado à sua utilização, assim como tantos outros neurocientistas. Bom, uma outra questão considerada, né, uma outra questão levantada nessa crítica recebida, foi com relação ao termo que eu utilizei para o TEA, né, para o transtorno do espectro autista. Porque eu falo em algum momento, um transtorno do espectro autista leve, o mais grave, né, o mais severo. Veja bem, eu vou falar pessoalmente e vou chegar nesse DSM-5 aí como uma forma geral. Mas eu vou começar pela minha opinião. Eu, pessoalmente, sou muito avesso à política de termos, né, de palavras, ao policiamento de palavras. Eu sou muito avesso a isso e tenho fortes restrições.
Eu acho que a nossa sociedade, em dados momentos, ela está caminhando para lidar com a linguagem, usando eufemismos, usando sinônimos para dizer uma coisa que pode ser dita de várias formas. E aí quem não diz exatamente daquela forma está errado, ou está equivocado, ou está sendo mal educado, ou está sendo preconceituoso, quando na verdade, sabe, não é a palavra que determina isso, é a forma como se diz, né? O que se está dizendo por trás daquilo, o contexto. Então, eu particularmente sou muito avesso a esse policiamento. Eu entendo os questionamentos, respeito, e por isso eu estou até aqui esclarecendo, mas eu pessoalmente sou avesso a isso, né? Citando exemplos assim clássicos. Há um tempo atrás, se falava nas questões raciais e se falava em pessoas pretas. Aí, de repente, teve uma época, não estou falando recente não, teve uma época passada em que falar que alguém era preto, está sendo preconceituoso, está sendo isso, está sendo aquilo. Aí todo mundo mudou, passou a falar negro. Aí em dado momento, porque o negro é preconceituoso também, é isso, é aquilo. E aí passou-se a usar afrodescendente. Algumas pessoas devem lembrar disso. E aí, afrodescendente para cá, para lá, aí, mas aí você também está sendo preconceituoso, isso, aquilo. Resultado, hoje em dia, as pessoas têm orgulho em falar que são pretas. Quando, na verdade, eu sempre achei isso, acho que não há motivo disso ser, como se diz, uma forma de rebaixar ou aumentar ninguém. É simplesmente uma característica. É uma característica. Tem cabelo loiro, moreno. A pessoa tem pele preta, branca. Ponto. É uma característica. Só que, durante algumas ocasiões, isso foi tratado ao pé da letra. Então, se você falasse o termo tal, você está sendo preconceituoso. E não o contexto no qual você usou aquele termo. Eu poderia me referir a preto de uma forma muito, mas muito carinhosa, respeitosa, educada. E era taxado como preconceituoso. Enquanto pessoas que usavam o termo dito correto na época, muitas vezes utilizavam esse termo dito correto, mas num contexto totalmente desrespeitoso. Percebem onde eu quero chegar? Então eu acho que muito além de palavras está o contexto. Voltando ao assunto da crítica, e aí eu vou também sair um pouquinho dessa minha opinião e voltar aos fatos. O que acontece? Eu citei transtorno do espectro autismo leve, severo, moderado. E isso, na verdade, ele identifica uma característica do transtorno e não do que é necessário para lidar com o transtorno. Existe uma diferença aí. Porque a pessoa provavelmente quis dizer que hoje em dia se fala a pessoa do espectro autista nível de suporte 1. Nível de suporte 2, nível de suporte 3, que é uma denominação, uma classificação que se tem hoje para indicar o que aquela pessoa precisa, que tipo de suporte, que tipo de auxílio aquela pessoa precisa para poder lidar de forma correta e ter a vida normal, a vida dentro do que é possível. Porém, isso é um ponto de vista externo. Tá? Percebam a diferença. Eu falar que a pessoa tem nível de suporte 1, eu não estou dizendo como é o transtorno dela. Eu estou dizendo o que ela precisa. É uma visão de fora para dentro. Enquanto que quando eu falo que algum transtorno, alguma patologia é severa ou leve, eu estou dizendo como é a patologia, como é o transtorno, e não do que ele precisa. Tá? Seria o equivalente a eu dizer, a pessoa tem um câncer terminal. Tá? Então, um câncer terminal, eu estou dizendo o quê? Que é um câncer que está num estágio avançado e que provavelmente não vai ter reversão. Porém, se eu falo, a pessoa tem um câncer que necessita de morfina e necessita de respirador, eu estou dizendo o
que aquele câncer precisa para a pessoa ter o que a pessoa com aquele câncer precisa para ter uma vida confortável. Porém, eu não estou especificando ou detalhando se aquele é um câncer terminal ou não, se ele é grave ou se ele não é, porque um câncer inicial, dependendo da situação, também pode levar a pessoa a ter que tomar morfina. Percebe? Então, assim, são visões e formas de classificação diferenciadas. Como eu percebi que ela tem muita ligação com o DSM-5, provavelmente ela está se referindo aos termos utilizados no DSM-5, as classificações utilizadas. E aí, a classificação utilizada é essa, de nível de suporte. Mas, por isso que eu quis começar falando do DSM-5, para esclarecer que eu não sou obrigado a segui-lo, e muito menos eu quero tornar o podcast algo que só algumas pessoas entendam. Eu quero que todos entendam. Então, uma pessoa, uma dona de casa que está lá no interiorzão, que de repente não é da área, né, e está ouvindo o podcast, se eu falo, a pessoa tem é do espectro autista, nível de suporte 1, a pessoa vai entender o quê? A pessoa teria que pesquisar o que é nível de suporte 1 para poder entender o que eu falei. E se eu falo, a pessoa tem um transtorno do espectro autista leve, ela vai entender que eu estou falando de um problema que não é grave, não é sério e que não afeta tão profundamente assim. Percebe a diferença? Então, a gente tem aí duas questões. A primeira, de formato e linguagem do podcast, que eu falei em outras ocasiões sobre isso. Eu vou sempre tender a usar a linguagem mais entendível e mais simples e mais comum possível, para justamente ele ser alcançado por mais pessoas, para ele servir de um ponto de partida para muitas pessoas. E se eu começo a usar classificações e terminologias técnicas, eu vou limitar esse público. Este é um ponto. E o outro ponto é que a ótica das neurociências, como eu falei ali na explicação do DSM-5, não é analisar as coisas de fora para dentro, mas de dentro para fora. Como é a minha estrutura? Então, eu vou classificar com base nos estudos dessa estrutura, nos transtornos e no que isso causa. Tá? Aí você me diz, mas tem neurocientistas que usam o nível de suporte 1, 2. Claro que tem, né? E eu diria que se bobear é até a maioria. Mas é porque eles fazem essa conversão automática. Tipo, eles se policiam para, ao invés de falar leve e grave, eles falarem nível de suporte 1 e 3. Porque eles sabem que é o adotado, é o correto da ocasião, entendeu? Mas não quer dizer que eu falar leve, moderado e severo seja errado. Tá? Não tem nada que me obrigue a usar o termo nível de suporte 1, 2 ou 3. Mas aí diz, mas ele está sendo prepotente, está querendo... Não, é simplesmente um modo de se colocar. Tá? Eu me coloco dessa forma, primeiro, para ser melhor entendido por todo mundo, e segundo, porque eu quero indicar qual é o estágio e de que maneira aquele transtorno se apresenta na pessoa, e não do que aquela pessoa precisa naquele momento. Só deixando esse esclarecimento. Mas, se alguma pessoa se sente atingida ou vê algum problema em eu usar esse tipo de terminologia, eu já deixo aqui o esclarecimento, né? Quando eu falo transtorno do espectro autista leve, eu estou me referindo ao nível de suporte 1. Quando eu falo moderado, eu estou me referindo ao nível de suporte 2. E quando eu falo severo, ao nível de suporte 3. Tá? Então, só deixando isso claro aqui. Tá? Mas o importante disso tudo, dessa discussão, eu acho que não é essa questão, o termo tal está certo, o termo tal está errado. Eu acho que não. Eu acho que mais importante que isso é a gente ter o conhecimento, saber como agir, pesquisar, ter a informação correta, né? E não se deter em palavras, porque as palavras elas são muito relativas, né? Eu posso, como eu falei, citar uma palavra, um termo, de uma forma desrespeitosa, de uma forma incorreta do ponto de vista técnico, né? Enquanto que eu posso usar um termo que é perfeitamente adequado, mas de forma a estar num contexto errado.
Então eu acho que é muito relativo a gente se prender a palavras. Então nunca foi uma preocupação minha nesse podcast ter esse tato, esse cuidado, né? Lógico, a gente tem cuidado com os termos, com as palavras, para não falar uma coisa muito absurda, mas eu não tenho essa preocupação de que mas muita gente está usando isso ou não se usa mais. Parece que a gente está falando de moda, né? Aquela calça não se usa mais. Pera lá, não se usa mais por quê? Se eu quiser usar, né? Então, desde que não seja uma coisa que foge a forma de classificar, que foge ao que se conhece, ou que alguma pesquisa tenha comprovado que é errado, tirando isso, não tem porquê, sabe, a gente se deter nesses termos. Então, só deixando esse esclarecimento, quem preferir nível de suporte 1, 2, 3, e quem não fizer questão, aí seria leve, moderado e severo. Bom, uma outra questão levantada é a questão da empatia, né? Ela diz que é citado lá no episódio que as pessoas têm dificuldade ou têm menos empatia, as pessoas do espectro autista, e que ela diz que não, que isso é um equívoco, que no caso dela, pelo contrário, ela tem até muita. Bom, vamos lá, esclarecer esse ponto também. A empatia, existe até episódios anteriores onde eu falei um pouco mais sobre isso. Quem quiser mais detalhes é só se reportar a ele. Mas, para deixar claro, a empatia está muito além daquele conceito de que eu não consigo me colocar no lugar dos outros, ou a pessoa, um psicopata, não se coloca no lugar dos outros, então ele não tem empatia, né? Não é só isso, a empatia tem um conceito muito mais profundo, amplo e com mais questões do que isso, né? Falando de mecanismos neurobiológicos, a empatia ela envolve mecanismos no nosso cérebro chamados de neurônios espelho, que eu já falei sobre eles, que são neurônios que têm a finalidade de trazer o que está fora da gente, né, a cena que a gente vê, a expressão das outras pessoas, o gestual, a forma como as outras pessoas se comportam para dentro, espelhar isso na gente. Por isso, neurônios espelho. Eles espelham isso dentro da gente para que a gente possa avaliar e daí tomar nossas atitudes e ter as nossas impressões sobre aquilo. E esse mecanismo, ele faz esse espelhamento, mas a nossa empatia como um todo trata essas informações de diversas maneiras, né? Inclusive, existem classificações que determinam que uma empatia ela pode ser cognitivo, afetiva. E quando eu falo que as pessoas do espectro autista têm menos empatia, uma dificuldade de empatia, eu não estou dizendo que elas não tenham. Eu estou dizendo que em algum momento elas têm essa dificuldade, o que de certa forma é corroborado, né, é confirmado pelo que a própria ouvinte disse, que eu vou até reproduzir aqui de novo, vou ler aqui o trechinho onde ela fala sobre isso novamente. Ela diz o seguinte: além disso, a falta de empatia, sendo que sofro justamente por ser muito empatia. Aí ela fala, não consigo identificar na feição do rosto muitos sentimentos, e sim, não entendo. Então, ao mesmo tempo que ela fala que tem mais empatia, ela diz que não identifica sentimentos no rosto das pessoas. E veja, os mecanismos neurobiológicos de empatia passam por essa percepção do rosto, das feições e dos sentimentos das pessoas. Se ela tem dificuldade nisso, automaticamente ela tem dificuldade na percepção da empatia. O que pode acontecer é que ela tem um tipo de empatia ok, ou às vezes até melhor do que de outras pessoas, mais atuante do que de outras pessoas, mas outras percepções ligadas à empatia não. Como ela mesma especificou na questão, que ela não consegue identificar sentimentos e ironias, ela fala de ironia, ela não consegue perceber isso muitas vezes pela expressão da pessoa, pelo contexto onde a pessoa está. E a empatia também passa por isso, né? Então, assim, isso ela mesma
faz o questionamento, a colocação, mas ela mesma confirma de certa forma o que eu disse, dizendo que ela não consegue perceber esses sentimentos nas pessoas e a ironia e tal. Então, assim, a gente tem que ter em mente o seguinte: a empatia afetiva, que é classificada como empatia afetiva, é a capacidade de compartilhar e responder às emoções dos outros, né? Muitas vezes, para os autistas, ela permanece intacta. E para alguns grupos, ela até é maior, como é o caso que ela citou. Eu tenho até mais. E realmente, pode ter, não estou discutindo isso. Ela tem, tá? Mas a empatia afetiva. A empatia cognitiva é aquela justamente em que depende dessa percepção do outro, né? De perceber a expressão, de perceber como a pessoa se coloca, de perceber qual é o sentimento da pessoa só em olhar, né? E eu falo que só em olhar, mas não só em olhar, até nas reações, né? Às vezes uma reação que a pessoa tem, ela vai ter mais dificuldade em perceber, em processar isso como um sentimento, como uma ironia, como uma raiva, do que outras pessoas. Então, quando eu falo que pessoas ligadas que possuem um transtorno do espectro autista, elas têm uma dificuldade ou têm menos empatia, é nesse sentido, tá? Da empatia cognitiva. E a gente tem que entender que os podcasts, eles são episódios de 15 a 20 minutos, no geral. Eu tento manter nessa linha, às vezes passa um pouco, mas entre 15 e 20 minutos. E é muito difícil a gente sintetizar tudo que a gente quer falar em 15, 20 minutos. E ainda mais nesses casos, como é o caso do autismo, é um espectro muito amplo, onde cada pessoa pode ter uma característica diferenciada. E como é que você vai tratar isso em 15 minutos dizendo caso a caso? É difícil, né? Então, se eu não me fiz entender bem, peço desculpas e deixo aqui esse esclarecimento, né? Sim, porque ela diz que não teria problema com empatia, mas sim, existe. Tá? O que ocorre é que a sua dificuldade, no seu caso específico, não é com a empatia afetiva, e sim com a cognitiva. E que é o caso da maioria das pessoas, né? Então, sim, falando estatisticamente em termos de maioria, as pessoas que são do espectro autista têm sim, é uma característica, uma dificuldade maior em lidar com a empatia cognitiva, né? Com essa percepção dos sentimentos e das intenções alheias. E assim como eu fiz esse episódio para fazer esses esclarecimentos com base nos questionamentos que eu recebi, eu gostaria que outras pessoas que também tivessem questionamentos enviassem, não precisam se inibir. E a própria pessoa que fez esses questionamentos, eu agradeço muito, porque eu acho importante esclarecer esses pontos, tá? Eu acho que as pessoas às vezes, porque leva a mal se criticar, não tem isso. Da mesma forma que muitas pessoas, se eu responder dessa forma vai levar a mal. Gente, né, a gente tem que ser maduro o suficiente, né? A pessoa criticou, fez ponderações, eu achei muito relevante, apesar de que eu não concordo com algumas questões, principalmente do DSM-5, mas eu vi como importante no sentido de esclarecer, né, de tornar mais clara a comunicação e fazer com que todos entendam. Por que não um DSM-5, no meu caso? Por que isso, por que aquilo? Então eu acho importante ter esses esclarecimentos e esses bate-papos. Então a própria pessoa, se ela continua não concordando, se ela tem alguma questão a mais a colocar, sem problema. Estou aberto a receber e a gente vai conversando sobre o assunto. Escola da vida, aprendemos. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com o Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem, especialista em neurociência clínica, neuropsicologia clínica. Neste episódio eu trouxe vários esclarecimentos importantes. Quer participar enviando dúvidas, críticas, elogios, sugestões? Faça isso por e-mail, podcast@sustenta-vida.com ou WhatsApp código 2299-222-1003. E também te convido a curtir nossas redes sociais, Facebook, Instagram e TikTok, neurociência.af. E quer nos ajudar a manter esse projeto vivo, sempre com novos episódios? Basta compartilhar o canal e os episódios com seus amigos, colegas de trabalho e familiares.
Aguardo você aqui na próxima semana com mais um episódio. Até lá! De emoção, vamos juntos desvendar, as neurociências com Adriano Freitas.